Marcos capítulo 1, apenas o versículo 9 e o versículo 10, que narra o batismo de Jesus Cristo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Só até aqui, irmão, só esses dois textos. Vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre essa mensagem de hoje. Oremos. Senhor, nós mais uma vez te agradecemos e te pedimos por este momento de meditação, esse momento de pregação, que de fato, Deus, as tuas ovelhas aqui presentes aprendam com essa narrativa de Marcos, com este registro aqui em nossas mãos do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que possamos aprender mais e meditar mais nesta verdade, neste relato, neste acontecimento que foi tão importante. Que o Senhor nos abençoe. Nós que o Senhor separou para tão tamanha salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, dando continuidade, já é aí, os irmãos já sabem que estamos aqui pregando em Marcos. Tivemos uma pausa no domingo passado, que tivemos aqui a presença do conselho da igreja do Curado. O pastor Romildo pregou, e ele pregou em outro texto e não deu sequência. E agora estou voltando. Então, irmãos, vimos aqui, que Marcos, ele foi um discípulo de Jesus. Ele não era um apóstolo. Eu trabalhei aqui que ele não era um apóstolo, mas que ele a crença de que ele conheceu Jesus, não era aquele discípulo que andava com Cristo. Ele era bastante, talvez, alguém muito jovem na época. Eu falei aqui que a casa dele, ou a casa da mãe, era um local de reunião, onde os discípulos de Cristo, os apóstolos, tinham o costume de se reunir, e ele provavelmente teve o contato com Cristo, mas não como um apóstolo, não como alguém, como um discípulo que seguia Jesus para todos os lugares, mas alguém que já estava assimilando a doutrina, alguém que já estava aprendendo com os demais, e que Deus já estava ali tocando no coração. Vimos aqui que no próprio Evangelho ele narra que quando Jesus foi preso, levado preso lá no Jardim do Getsêmani, tem um jovem que seguia, coberto com um cobertor, os soldados que estavam levando Jesus. E aí ele é visto pelos soldados, os soldados põem a mão sobre ele, tentando agarrá-lo, ele consegue fugir soltando a coberta que o envolvia. E aí acredita-se que a maioria dos eruditos, dos comentaristas, a própria tradição da igreja acredita que essa narrativa não está à toa ali. Marcos estava falando dele mesmo. Então Marcos, ele era alguém que foi contemporâneo de Jesus, foi alguém que conheceu Jesus, provavelmente ele viu a Jesus. A casa que Jesus instituiu, segundo a tradição, a Santa Ceia, era a casa da mãe dele, que se tornou uma igreja. A gente vimos aqui no livro de Atos, fala da mãe de João Marcos, que recebia os discípulos, que recebia os apóstolos. Esse Marcos aqui, ele era primo de Barnabé, que era companheiro das viagens missionárias de Paulo, e Marcos também ele acompanhava Paulo nas suas viagens missionárias. Vimos aqui também que ele acompanhava Paulo nas suas viagens missionárias. E que ele era muito achegado de Pedro, e acredita-se que o evangelho dele, ele se baseou no depoimento de Pedro. Pedro relatou as coisas para ele, ele escreveu. Há uma discussão que isso aqui é o evangelho de Pedro, e Marcos só escreveu, mas deveria ser o evangelho de Pedro, tem até esse tipo de pensamento, mas majoritariamente a maioria dos cristãos, dos eruditos, dá a autoria desse evangelho a Marcos. João Marcos, o nome dele. Foi o que nós vimos na semana retrasada. E vimos também que ele não começa com a narrativa do nascimento, como o evangelho de João. O evangelho de João também não começa com a narrativa do nascimento de Jesus. Lucas começa com a narrativa do nascimento e Mateus. Mas Marcos não. Ele prefere começar no momento que Jesus se tornou público como Messias.
se tornou público, né, ali para começar a missão dele como Messias. Então ele começa narrando desse momento, que era ali no batismo de João. E aí vimos que João Batista aparece pregando na Judéia: arrependam-se, arrependam-se, lavem-se dos seus pecados, né? Tome o banho para a remissão dos pecados, receba o batismo de arrependimento. E aí diz o texto que nós vimos na semana retrasada que a população da Judéia ia à procura de João no deserto para serem batizados, reconhecendo, né, que ele era um profeta, que ele não era uma pessoa comum, que era um profeta que Deus estava levantando ali como Elias, um profeta que Deus estava levantando ali como Isaías. E aí eles iam ouvir a pregação de João, acabavam, né, se convertendo, eram convencidos e aceitavam o banho de João, o batismo. Os fariseus não aceitavam esse profeta, achavam algo estranho, porque João Batista não era do meio deles, dos saduceus, né, dos fariseus. Foram questionar ele, quem deu a ele, né, a João Batista, autoridade para batizar, porque tinha que ter autoridade dos fariseus, tinha que fazer parte do grupo, tinha que ser alguém comissionado pelos fariseus para fazer essa tarefa, tinha que ser um sacerdote. E por que João Batista estava batizando? Se ele não era sacerdote. Quem deu tal autoridade a ele? E aí João Batista deixa bem claro que ele é a voz que João Batista fala lá em Isaías 40. Quem é você? Você é o Cristo, o Messias. Os fariseus, né, os judeus. Eu não sou o Messias. Você é o profeta que Moisés fala que virá, um profeta semelhante a Moisés. Eu também não sou esse profeta. Você é o Elias, João Batista. Também não sou o Elias. E aqui acaba, né, com a doutrina, né, dos espíritas. Porque Jesus fala que antes do Messias aparecer, tem que vir Elias. Tem isso lá em Malaquias? E aí, Elias? Então, aí os espíritas se baseiam nisso, dizendo que esse Elias era João Batista, que é uma identificação que Jesus fala que esse Elias era João Batista. Jesus diz isso. Mas ele não era Elias reencarnado, a reencarnação, né, de Elias. A questão é que ele veio como profeta no espírito de Elias, com a mesma missão de profeta, né? Como Elias tinha. A questão era essa. E ele nega, dizendo: eu não sou Elias. Embora diz lá no livro de Lucas que João Batista viria no espírito de Elias. Ele viria com a mesma missão, né? Pregar a palavra de Deus, com o propósito de pregar a palavra de Deus. Então ele não foi recebido pelos fariseus. Lá em Lucas capítulo 7, Jesus ele elogia João Batista, dizendo que João Batista cumpriu, né, a sua missão e que dentre os nascidos de mulher não havia profeta maior do que ele. Não havia profeta maior do que João Batista. E veja a missão de João Batista. Abra aí em João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 31. João Batista diz aqui algo interessante. Ele falando de Jesus. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então ele está dizendo aqui, olha, eu não conhecia Jesus. Tem até uma discussão, né? Como é que João Batista está mentindo, é? João Batista não era parente de Jesus? Tem até uma discussão sobre isso aqui, porque ele disse que não conhecia. Mas para que Jesus fosse manifestado, ele veio batizando, porque a missão dele, o trabalho dele era fazer com que o Messias se manifestasse. Que Jesus, ele vivia, a gente viu isso, não foi no domingo retrasado, como alguém no anonimato, como alguém comum. Provavelmente trabalhando como carpinteiro, né, com José. Né, a vida dele foi comum, não teve nada assim, nesse período de anonimato de Jesus, como anônimo, não teve nada de mirabolante dele. Ele não curou ninguém, não fez nenhum sinal, nenhum milagre, não há nenhum registro. Viveu uma vida comum com os irmãos dele, a gente vai ver isso depois, né? Mais à frente, essa questão dos irmãos de Jesus, com a sua mãe, trabalhando pesado. Ele é uma espécie de pedreiro, né? Porque os marceneiros daquela época, os carpinteiros, eles construíam casas com pedra também, não era só com madeira. E Jesus, ele era alguém que era contratado para construir casas, né? Não era só a questão de fazer móveis. Você pesquisa que você vai encontrar lá como era que os carpinteiros trabalhavam naquela época. E aí Jesus, ele viveu uma vida comum, não teve assim nada que nos chamasse a atenção.
E aí ele começa, de fato, a fazer obras miraculosas, chamando a atenção, né, para quem ele era através dos milagres, foi a partir do batismo. É a partir dali que começa o pontapé, né, inicial. É dali que começa Cristo a se manifestar como tal. E aí João Batista diz aqui que não conhecia ele. Aí tem essa discussão, não conhecia ele como o Messias? Será que é isso que ele quis dizer? Ou de fato João Batista não chegou a ter contato com Jesus? Porque tem parente nosso que a gente não tem contato, não tem, que você viu falar dele, ele mora e pode morar até não tão longe, né? Você tem parente que mora numa outra cidade que nunca viu, já ouviu falar, mas nunca viu. Que a mãe fala dele, mas você nunca conheceu pessoalmente. Então não há uma possibilidade disso ter acontecido. Por quê? Porque lá tudo era a pé, né? Nem todo mundo tinha carruagem ou cavalo. E digamos, da onde João Batista vivia, do deserto para Galiléia, onde Jesus viveu, em Nazaré. Quantos quilômetros são? Quantos dias seriam? Será que João Batista já foi visitar Jesus? Agora, geralmente, né, as pessoas, né, os eruditos, vou dizer assim, os eruditos, né, acredita que ele conhecia Jesus, não tinha tanta intimidade, mas conhecia. O que ele quer dizer aqui, no linguajar dele, é que ele não conhecia Cristo como de fato Jesus deveria ser conhecido, como Messias. Aí ele viu a necessidade de fazer barulho, entendeu? De começar a chegar a época dele fazer, chamar atenção, de tocar trombeta, de fazer um anúncio para que esse primo dele, esse parente, né, a gente não sabe o grau, né, que Jesus era como primo de João, se manifestasse, como ele desse um empurrão para que esse primo dele se manifestasse, viesse. Mas de fato, João Batista ele começou a fazer tudo no momento certo. Com certeza ele deve ter tido uma revelação de Deus, em sonho, em visão, Deus dizendo a ele um momento adequado para ele começar a pregar, para que o parente dele, né, o parente dele, Jesus, viesse até ele, se manifestando como tal. Então ele devia ter, ele sabia disso, né? Que aquele parente dele era alguém especial. É tanto que ele, quando estava no ventre da mãe dele, Isabel, quando Maria foi visitar, né, a mãe dele, ele no ventre da mãe, ele se mexeu de alegria, não diz isso lá em Lucas capítulo 1? O Espírito Santo fez com que ele, né, se alegrasse ali com a presença da mãe que estava com, né, Maria, que estava com Jesus no ventre. Então ele conhecia provavelmente a Jesus, talvez não tivesse tanta intimidade de dia a dia, de cotidiano, mas Jesus ali para ele estava como alguém comum. E ele queria ver esse Messias em Jesus. Ele queria ver a manifestação desse Messias prometido, que era o sonho de João Batista. E aí ele diz aqui que foi, né, para isso ele foi enviado batizando com água. Quer dizer, Deus deve, de alguma forma, chegou até João, dizendo: agora, João, este é o momento. Comece a batizar. Eu estou te dando autoridade para batizar. Comece a batizar as pessoas, preparando elas para receber a Jesus, teu primo, para recebê-lo agora neste momento. Este é o momento, vai. Então ele começou a pregar, né? E a gente viu lá que ele tinha né, uma imagem meio chamativa, exótica, né? Se vestia com roupas de pele de camelo, parecido com Elias. Elias também tem uma roupa parecida, comia gafanhotos. A gente viu que na lei de Moisés podia comer gafanhoto, insetos que se pode comer, né? E gafanhoto era um deles. E ele comia gafanhotos e mel do campo. E ele pregava, começou a pregar, falando de Jesus. Olha, ele é mais importante do que eu. Ele já chegou, ele está aí. Arrependa-se, o reino de Deus é chegado. E eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. Um escravo, é como se fosse assim, ó, um escravo não faz isso? Quem se dobra, quem se ajoelha para desatar as correias ou tirar o sapato de alguém era o escravo. Veja a humildade dele. Eu não sou nem digno disso. Veja como ele reconhecia a grandiosidade desse parente dele, desse primo, que eu não sei, né, se era do segundo, terceiro grau, que a Bíblia não diz. Diz que ele era parente. A mãe dele era parente de Maria, né? E aí ele diz lá que ele já existia antes de eu nascer. Veja, ele reconhece a preexistência de Jesus. Então ele tinha a revelação de Deus sobre Jesus, João Batista. Ó. Ele já existia antes de eu nascer e ele é muito mais poderoso do que eu, porque eu só faço dar banho em vocês. Banho para arrependimento, mas quem perdoa é quem? É ele. Ele é quem perdoa o pecado. Ele é quem dá o Espírito Santo. Eu só batizo com água, mas ele dá o Espírito Santo. Ele dá o batismo do Espírito que renova, o batismo que converte. É ele que faz isso.
Veja o quanto ele é poderoso. Eu não tenho esse poder. É como eu quando batizo alguém aqui, né? Um bebê ou um adulto. Mas quem é que converte? Quem é que sela? Sou eu que estou selando ali a pessoa para a salvação? Não, é o Espírito Santo. É Cristo. Então ele tá dizendo isso. E aqui, irmãos, então a palavra diz que na Judéia vinha multidões para conhecer João, ouvir ele, e muitos acabavam se identificando com a mensagem de João. O Messias chegou, ele está aí, e se batizavam, né, se preparando, arrependidos dos seus pecados, para receber o Messias. E aí é quando João tem uma surpresa. Jesus aparece, e aí ele, quando vê Jesus vindo até ele é agora, chegou o momento, e aí Jesus chega para ele pedindo para ser batizado. Veja que aqui no Evangelho de Marcos não temos esse relato. O Evangelho de Marcos é bem sucinto, a narrativa. Mas os Evangelhos de Lucas, né, de Mateus, é bem mais, há mais informações desse episódio. Jesus pede para ser batizado. A João Batista se nega de pronto. Quem sou eu para lhe batizar? Você não precisa de batismo. E de fato, Jesus precisava de batismo. João estava errado? João Batista? Não. Ele não estava errado. Não é? E ele ficou, acho que ele ficou assim, por que ele está querendo se batizar? Você que tem que me batizar. Não eu. Eu sou um pecador. Eu preciso do seu batismo. Aí Jesus, João, deixa como está, porque nos convém cumprir toda a justiça. Então ele entendeu. Se é a vontade de Deus que Jesus ele comece o ministério sendo batizado por mim, então eu vou cumprir, eu vou obedecer. Que João Batista era um servo obediente, irmão. Muito obediente, né? Ele viveu só para Deus, foi a vida dele. Ele não veio para outra coisa. Ele não veio preocupado, né? Provavelmente ele não tinha essa preocupação de fazer família. Ele tinha preocupação de ganhar dinheiro. Ele tinha preocupação com nada terreno. Ele sabia que veio para fazer Cristo, manifestar Cristo publicamente. E aí Jesus fala de justiça. A justiça de Deus, meus irmãos. Nos convém cumprir toda a justiça. E a justiça de Deus é que nós somos salvos por meio de quem? De Jesus. O batismo apontava para isso, para a remissão dos pecados em Cristo. E os fariseus, eles não aceitaram o batismo de João e nem o batismo de Jesus. Vejam aí em Lucas, a gente volta aqui, né? Em Lucas capítulo 7, a gente viu esse texto na semana retrasada, no domingo retrasado. Lucas 7. Jesus dá testemunho de João. Versículo 24. Veja o que diz aqui. Lucas 7, 24. Lucas 7, 24. Tendo-se retirado os mensageiros de João, né, que teve, João ainda tinha discípulos. Passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios do rei. Assim, sim, que saíste a ver? Um profeta. Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Veja, então o que vocês viram? Muito mais que um profeta. Vocês não foram ver um rei, né? Vocês não foram ver um general, vocês não foram ver ninguém nos seus luxos, com a sua roupa de riqueza. Vocês foram ver um homem humilde. Mas esse homem humilde que vocês foram ver era mais do que um profeta. Era aquele que iria preparar o caminho do Messias. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ninguém. Não existe profeta, não existe ninguém maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O mais simples, né, é o maior, o mais importante. Porque a Bíblia é assim: o menos importante entre nós tem que ser o mais importante. Tem que ser assim. O menos importante tem que ser o mais importante. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Então Jesus está dizendo, ó, aqueles que se deixaram batizar por João reconheceram a justiça de Deus.
Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quantos a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, rejeitar o batismo de João era rejeitar o desígnio de Deus. E aí Jesus vai validar mais ainda o batismo de João. Quando Jesus ele pede para ser batizado, é para validar, não é para se arrepender de pecado. É para nos representar como humano também. Ele se identifica conosco. Ele, como homem, ele está ali dizendo: todo homem precisa desse banho de remissão de pecados. Todo homem precisa ser lavado dos seus pecados. É como se ele estivesse dizendo isso para João, para nós, né? Para esse registro. E aí eu me coloco no lugar. Quem deveria ir para a cruz, irmãos? Era Jesus ou você? Entendeu? É a mesma coisa. Não, Senhor, deixa que eu vá para a cruz, pagar pelos meus crimes. Como o ladrão disse, né? Nós estamos aqui sendo crucificados porque estamos pagando pelos crimes que cometemos. Mas este aí, nenhum mal fez. E aí Jesus está dizendo ó, que aquele banho ali é importante. Não é qualquer banho. Não é o banho que você tem lá no chuveiro da sua casa. Não é o banho lá que você tem numa piscina, num rio, numa praia. Não é uma água qualquer. É uma água que representa o Espírito Santo. Que representa o Espírito da regeneração. Que representa o sangue de Cristo que nos lava do pecado. Não é qualquer água agora. E aí Jesus está se identificando com você. Como humano, né? Que Jesus é Deus que se fez homem. E aí, meus irmãos, ele faz isso. Se manifestando dessa maneira. Ele podia, vem João, eu vou te batizar, vamos me manifestar assim, né? Te batizando e você, ó, aqui está, ele vai me batizar, ó, o Messias chegou, né? Ele vai me batizar agora. Poderia ser assim, né? O contrário, né? E aí Jesus batizar João e João aqui, agora sigam ele. Eu vou agora também segui-lo. Não é para me seguir mais. Porque João Batista faz isso, né? Para 2 discípulos dele. Um desses discípulos chamado André, ele diz, olha, não é mais a mim que vocês devem seguir, é para seguir a ele. Você já viu isso na Bíblia? E aí Jesus está andando, né? E aí esses discípulos chegam, esses discípulos de João, Jesus, o que é que vocês querem? Você mora onde? Nós vamos mostrar a você onde é que eu estou pousando. Nós somos discípulos de João. Que João tinha dito, olha, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então interessante que quando Jesus vê Jesus, né, vindo para ele, diz, ó, aí está o Cordeiro. Ele começa a identificar Jesus não só como o Messias, né, ungido de Deus, mas também como Cordeiro. Ele começa a falar que Jesus é o sacrifício que tira o pecado. Você sabe que no Antigo Testamento se sacrificava novilhos, touros, né, bodes, cabritos, cordeiros, não eram sacrificados. Então, aí chegou ao cumprimento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29. E aí acredita-se também que Jesus, quando entra na água, é como se ele estivesse falando desse Cordeiro. Que o Cordeiro, quando ele era imolado, se dava um banho nele, se lavava. Isso é dito lá em Levítico capítulo 1. Se lavava o cordeiro, o novilho, né? Antes de oferecer como holocausto. Eles eram lavados. E aí Jesus, com uma espécie de cordeiro nosso, que tira o nosso pecado, ele vai para as águas, para que João Batista o lave. Né? Como fosse preparando ele para o sacrifício. Preparando ele para o holocausto. Então existe essa ideia também, sabe? Da questão de Jesus se permitir ou querer o batismo de João, sem ter pecado e querer o batismo de João. Mas a explicação que se encaixa melhor é que Jesus está se identificando conosco. E aí, e validando o batismo de João. Todo aquele que é batizado está aceitando a justiça de Deus. É como você que foi batizado, você aceitou a justiça de Deus. Você está dizendo que precisa ser lavado dos pecados. Você precisa, né, do perdão de Deus, que lhe é conferido, que ele é garantido por meio do batismo. E aí, meus irmãos, João Batista aceita o pedido de Jesus e diz que João o batiza. O que é que acontece? Acontece algo extraordinário aqui. Algo incomum, algo diferenciado, que não estava acontecendo com ninguém ali que era batizado. Quando Jesus sai da água, versículo 10, diz que os céus se abrem. Os céus se abrem. Os céus se rasgam. Se abrem. Como foi essa cena, irmãos?
Eu sei que eu acho que nenhum filme, você vê isso muito nos filmes, né? Ou pinturas, né, de quadros, retratando esse episódio aqui. Uma luz saindo, né? Saindo dos céus, vem até Cristo uma luz, né, brilhante. João Batista vê aquilo e ele escuta uma voz, a voz de Deus, dizendo: Este é o meu filho, o amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. E ele vê o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, né? Vindo sobre Jesus. É como se ali naquele momento Jesus está sendo ungido, ali naquele momento. Ele recebe a unção de Cristo, a missão para pregar como Messias, para atuar como Messias a partir dali. Ali ele recebe os. Não que Jesus não tivesse o Espírito Santo, né? Ele tinha o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ali aparece de forma visível, né? João tem a visão visível do Espírito Santo numa forma de uma pomba, validando, aprovando a chegada do Cristo. E ele escuta dizendo: Este é o meu filho. E aí João dá testemunho disso, ele fala e ouviu esta voz, testificando que Jesus, ele é, de fato, o Filho de Deus. João já começa dando esse testemunho. Daqui em diante, meus irmãos, Jesus começa o seu ministério, já começa né, a ter os seus primeiros discípulos, e a gente vai ver isso, né? Mais à frente, Jesus já começa a ter os seus primeiros discípulos, já começa tendo alguns discípulos de João passam a seguir a Jesus, né? João Batista tem essa visão extraordinária, e aqui é como se ele terminasse a tarefa dele. Ele terminasse a tarefa dele. A tarefa dele era para isso. É interessante que Flávio Josefo, historiador judeu, não era cristão, ele fala de João Batista no livro dele, Antiguidade Judaica, no livro 18. Ele fala da existência de João Batista. Tem um pai da igreja, né, um teólogo antigo, chamado Orígenes. Orígenes é do 2º século. Né? E aí ele escreveu um livro contra Celso. Celso era um judeu que não acreditava no cristianismo, não acreditava nos cristãos e não acreditava em Jesus. Né? E ele dizia assim, ó, ele começou a combater Orígenes, dizendo assim: me mostre um judeu da época de Jesus que não é cristão falando de Jesus e falando de João Batista. Né? Esse Celso desafiando Orígenes a ter algum registro de alguém que não fosse seguidor de Jesus. Ah, eu não quero depoimento de Mateus, não. Mateus era judeu, mas era cristão. Eu não quero depoimento de Lucas. Lucas era cristão. Nem muito menos de Paulo. Eu quero um depoimento de alguém que não era cristão, que era daquela época, falando que João Batista existiu em Jesus. Aí Orígenes responde com um livro Antiguidade Judaica. Aí ele fala: pois existe, Celso. No livro de Flávio Josefo, você não conhece Flávio Josefo não, que é judeu, não era cristão, e no livro 18 dele, ele fala de um homem chamado João, que batizava, que era apelidado de Batista, que batizava as pessoas para o arrependimento de pecados. E ele era um homem muito virtuoso e respeitado, ao ponto de, ele fala lá que Herodes perdeu uma guerra, isso não está na Bíblia, né? Mas assim, ó, ao ponto, Flávio Josefo comenta isso, que provavelmente, e Flávio Josefo reconhece a piedade de João, provavelmente Herodes perdeu uma guerra que Herodes se envolveu, que ele perdeu, ele achou que foi um castigo divino por ele ter mandado prender João. Ele fala até o local que João foi preso, encarcerado, e ter mandado matar João. E por conta disso, Deus reprovou Herodes, e Herodes começou a perder, né, guerras por conta dessa maldade com esse homem virtuoso. Então, Flávio José fala isso no livro Antiguidade Judaica. E ele disse de Jesus, ele fala de Jesus, Flávio José também fala no mesmo livro, que Jesus tinha um irmão chamado Tiago, que o Sinédrio o apredejou, e esse Tiago era o irmão do Jesus chamado Cristo. Aí ele vai falar lá, né, a quem Pilatos mandou crucificar. Né? Ele fala isso em Antiguidade Judaica. Flávio Josefo não era cristão, né? E aqui eu estou falando de uma forma, porque Orígenes, quando ele fala, né, do relatório de Flávio Josefo, ele fala resumidamente, né? E aqui eu estou falando assim de uma maneira resumida o que Flávio José falou de Cristo e falou, né, de Jesus. Então Flávio José fala de Tiago e ele parece
ele dá a entender que ele conheceu Tiago, Flávio Josefo, ele viu essa questão de Tiago ter sido julgado pelo Sinédrio pelo sumo sacerdote da época que Flávio Josefo estava atuando, e que Tiago foi chamado e foi condenado com outros discípulos e foram apedrejados. E esse Tiago era irmão de um Jesus que era chamado Cristo. Então, irmãos, os judeus não aceitaram, né, João Batista. Os judeus não aceitaram. E nem tampouco Jesus como Cristo. Nem aceitaram João Batista e não aceitaram Jesus como o Cristo. Mas veja que bênção, né? Você aceita. João Batista terminou a missão dele. Aí eu quero perguntar a vocês. Terminou a missão de vocês? Vocês estão aqui ainda. João Batista morreu, né? Conservo fiel. Ele aceitou essa condição de ser dado a Deus como sacrifício. Paulo diz, né, quando ele estava para morrer, preso, ele escreve a Timóteo: eis que eu estou prestes a ser oferecido como libação. Libação é um sacrifício, né, que era aquele sacrifício que se derramava vinho, aquele animal que se derramava vinho. E aí João Batista, ele foi esse sacrifício. Ele terminou lá, com um servo bom e fiel. Ele foi até o fim, viveu só para Deus. E aí você, né? Até quando você vai ser fiel ao Senhor? Até quando você vai suportar as dificuldades como crente? João Batista, ele teve muita dificuldade. Vivia no deserto, não tinha luxo, mas o desejo dele era agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, era encontrar esse Cristo, era fazer com que esse Cristo se manifestasse e que a salvação de Deus se manifestasse. Ele vivia para isso, meus irmãos. E assim você tem que viver também. Esse mesmo espírito de João Batista. Tem um filme chamado Carruagens de Fogo. Ganhou 4 Oscars esse filme. Ele é da década de 80, se não me engano. Pesquisa na internet que você vai ver. Que fala a história real, é baseada em fatos reais, de um missionário que ele era atleta. Ele corria, sabe? Ele corria. E ele conseguiu apoio, apoio financeiro para poder correr. O pessoal viu que ele tinha futuro para ganhar uma medalha, ganhar, né, um campeonato. Só que uma coisa interessante, ele conseguiu, tem um nomezinho que dá, quando um atleta ele é, um nomezinho aí, me ajudem, ele é financiado, né, ele consegue patrocínio, ele conseguiu um patrocínio, só que ele não queria mais correr porque a corrida era dia de domingo. Ia dizer, no dia do Senhor eu não posso correr. Veja, isso é um filme secular, não é um filme evangélico não, mas narra isso. Ele dizia que não podia correr no dia de domingo porque era o dia do Senhor. E ele não queria quebrar, né, o dia do Senhor com entretenimento. É um filme interessante. Eu só sei, irmãos, que é o seguinte. Aí tem até um disco que é de um músico que ele faleceu, grego, Vangelis. Tem até uma música bem conhecida, que essa música, até hoje, ninguém esqueceu dela, que é uma música instrumental, que é a música que é sempre tocada em períodos de Olimpíadas, né? Muito, muito, muito bem conhecida. Essa música também ganhou o Oscar, né, do filme. E aí, esse atleta, ele não queria correr no domingo porque era o dia do Senhor. E o filme retrata isso. Eu só sei que é o seguinte, ele acaba correndo. Ele acaba correndo e ele consegue o primeiro lugar, ele consegue a medalha. Mas o que é interessante no filme, onde é que eu quero chegar com isso? Que eu estou falando de João Batista, né? É que ele diz assim, agora eu sei qual o propósito de Deus ter me feito veloz. Né? Para que toda vez que eu correr, eu sentir prazer nele. O filme retrata isso, ele correndo e pensando assim, Deus me fez veloz, esse é o propósito, para que eu correndo, eu sempre sinta prazer nele. Deus é todo o meu prazer. E aí, este missionário, ele acabou morrendo. Ele vai para uma missão no Japão, na Segunda Guerra Mundial, e ele é preso pelos japoneses. E morre preso, né, nesse centro de... que concentravam pessoas presas lá, campos de concentração. Ele morre lá, esse atleta. Então, era uma pessoa que vivia só para Deus. Ele via que a existência dele não tinha sentido se não ele soubesse que toda a existência dele era para isso. O correr, o pregar o evangelho, né? Ele disse, eu estou aqui para glorificar Deus. Ele via como um atleta, Deus me colocou como atleta para glorificá-lo. É o que está lá no nosso Catecismo Maior,
pergunta primeiro, né? E no breve catecismo. Qual é a finalidade do homem? Qual é a finalidade, irmãos? Isso aí você tem que saber de cor, né? De cor. Qual é a finalidade do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ter prazer nele. Então João Batista, ele dava testemunho disso. E a gente vai ver aqui algo sobre a morte de João Batista mais à frente. Mas ele cumpre a missão dele, né? A quando Jesus aqui é batizado. Ele cumpre essa missão. E aqui temos um testemunho, né? Da doutrina da Trindade, né? Um dos textos que a gente sempre usa para provar que Deus é um ser triuno é aqui no batismo de Jesus. A gente vê aqui as três pessoas sendo manifestadas, né? O Filho na água, orando, né? O Espírito Santo descendo sobre o Filho, autenticando, né? Validando, inaugurando o ministério dele, e o Pai dando a voz de aprovação. A Trindade ali, juntas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mais à frente, Jesus, ele ordena o batismo em nome dessa Trindade, né? Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse Pai, Filho e Espírito Santo se fez presente no batismo lá de João. E veja, ide por todo o mundo, fazei discípulo em todas as nações, batizando-os. Ele fala nos nomes, não tem lá nos nomes. Você já reparou essa questão? Batizando nos nomes, senão seria um triteísmo, né? Seria um politeísmo. Ele bota os três como fosse um. Batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, como fosse uma coisa só. Ele fala nome no singular. Pesquisa que tem essa discussão, né? Por que falou no singular aqui, né? Nos nomes do Pai. Eu vim aqui nos nomes de fulano, beltrano, ciclano, é sempre assim, né? Não, ele falou no nome. Pai, Filho e Espírito Santo é como se fosse o nome de Deus, agora ali no momento do batismo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse Pai, meu irmão, que falou com Cristo, dizendo, este é meu Filho amado, ele é teu Pai também. Nós recebemos não o espírito de temor, não o espírito de escravidão, mas recebemos o Espírito de Deus que fala com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que faz com que clamemos a Deus, Abba Pai. É o nosso Pai, o Pai de Jesus também é o nosso Pai. E esse Espírito que desceu em forma corpórea de uma pomba, ele está conosco diariamente. Foi enviado por Jesus para... Sem o Espírito Santo não seria possível a nossa crença. Sem o Espírito Santo não seria possível a nossa permanência no caminho. O Espírito Santo está fazendo você ser crente. Quem fez você vir hoje aqui? Quem faz com que você tenha desejo e compromisso de fazer as coisas de crente? De estar na igreja, de estar todo domingo aqui? É o Espírito Santo. Porque se deixar você entregar a sua natureza carnal, nada aqui faria sentido para você. Nada disso aqui tem sentido. É o Espírito Santo. Eu fico pensando, né? Os irmãos lá estão lá todo domingo na igreja. A gente tá, né? Chega domingo, a gente sabe que tem que ir. Por quê? É o Espírito Santo. O seu coração. Mandando você ir cultuar. Ter um encontro com Deus. É um preparo para a vida eterna. É um preparo para a volta de Jesus. Precisamos, né? E o próprio Senhor Jesus que sai da água, que é o nosso mediador. O nosso Deus santificador, purificador.